Esse vídeo é pra você que acha que você não é boa o suficiente pra dar um próximo passo de carreira, ou então que você acha que você só chegou onde você tá na sua carreira por causa de sorte. Isso tem um nome e é a síndrome da impostora. É sobre ela que a gente vai falar hoje, principalmente sobre como lidar com ela na carreira. Eu sou a Lu Carvalho, sou mentora de carreira e seja muito bem-vindo ao meu canal. O meu conteúdo, ele é direcionado para carreiras femininas, mas esse vídeo em especial é ainda mais. Porque, querendo ou não, né, pelo que eu observo do mercado, por estudos também que foram feitos, a síndrome da impostora ela é mais comum em mulheres do que em homens. E a gente observa essa síndrome da impostora dentro de carreira quando a gente vê alguns comportamentos, por exemplo. Mulheres costumam se inscrever quando tem ali mais de 90% ou até 100% de todos os requisitos de vagas, enquanto homens entre 40% e 50% eles já estão se inscrevendo. E isso sim atrapalha muito a aceleração de carreiras femininas. Também eu vejo muito forte isso quando a mulher chega num certo cargo, ela chega num certo momento de carreira e olha assim e não se acha merecedora daquela cadeira que ela tá sentando, que ela acha que foi sorte, que acha que as pessoas erraram ao promover elas, ou que tinham pessoas melhores, ou enfim, não se acham boas o suficiente. Eu não esqueço nunca, eu tava dando uma aula ao vivo e uma pessoa falou assim: Aluna, eu tenho 7 anos de experiência em TI, né, trabalhava 7 anos em TI, e ela não se achava experiente, não se achava boa o suficiente pra estar em TI. 7 anos trabalhando na área e ainda assim ela não acreditava que ela merecia estar ali. E um terceiro momento que eu observo muito claramente essa síndrome da impostora é quando eu vejo alunas, mentoradas ou até seguidoras nesse caso, postergando e deixando pra depois um movimento de carreira que ela sabe que ela deveria fazer. Seja buscando uma promoção, seja mudando de empresa, seja saindo debaixo de um chefe que não faz bem pra ela. E fica postergando essa decisão porque acha que não vai ser boa o suficiente para um novo desafio. Então, isso tudo são exemplos de síndrome da impostora agindo no dia a dia. E aqui eu quero fazer um parênteses, tá? Síndrome da impostora não é de fato uma síndrome, não é uma doença. Foi dado esse nome, mas ela não é de fato uma doença. Se fosse, eu não estaria falando aqui. Não sou psicóloga, mas sou mentora de carreira, acompanho a carreira de várias pessoas e por isso que a gente vai falar de síndrome da impostora na carreira. E principalmente, como é que você lida com essa síndrome da impostora ou como você faz com que ela não atrapalhe a sua carreira? Primeira coisa, eu queria colocar aqui o pezinho no chão. Faz anos que provavelmente você tem pensamentos de dúvida sobre o seu merecimento, de questionamento se você é boa o suficiente, de se sentir uma impostora de fato. Então não vai ser do dia pra noite que esse tipo de pensamento ele vai deixar de existir. E uma coisa que eu queria deixar bem claro também, que o mercado de trabalho ele reforça isso na gente. Boa parte das empresas que tem processo de desenvolvimento, que tem processo de carreira, foca no que quando a gente vai falar de desenvolvimento? Nos pontos fracos. Ah, vamos fazer aqui um plano pra gente eliminar esses pontos fracos. Quando na verdade nem precisa e quando na verdade o que te faz crescer são aqueles pontos fortes. Mas como o mercado de trabalho ele também ajuda a gente a focar ali no que falta, essa síndrome da impostora ela é alimentada, as nossas inseguranças elas são alimentadas. Então é importante entender que o mercado de trabalho ele também, né, ajuda a reforçar um pouquinho isso. Até porque ele se aproveita, né? Não é uma pessoa má que tá ali se aproveitando de você. Mas é aquilo, né? Enquanto você estiver inseguro, seu chefe sabe que vai ter uma boa funcionária dentro da empresa. E pra ele tá tudo certo, ele não vai querer trabalhar sua autoconfiança. Então esse trabalho, ele precisa de ser de fato individual. E eu vou falar aqui 4 ações que você pode fazer pra diminuir o impacto dessa síndrome da impostora dentro da sua carreira. A primeira delas não é uma coisa de carreira, mas é uma coisa super importante, que é fazer terapia com um psicólogo. Porque muitas vezes essas inseguranças que acontecem dentro do trabalho, elas foram originadas de outros lugares. Boa parte das vezes. Obviamente o mercado de trabalho ele reforça, como eu já comentei, tem sim coisas, os outros 3 pontos são coisas que você pode fazer em relação à sua carreira, mas tem uma questão que é importante sim, cuidar da sua saúde mental, falar com um profissional que cuida da sua mente especificamente. Então eu super indico terapia, é super importante. Então, pra mim não existe elogio maior do que vir uma aluna nova indicada pela terapeuta dela, pela psicóloga dela. Caraca, estou fazendo algo certo nesse universo. Então, esse é o primeiro ponto. Caso seja muito forte em você, é importante sim buscar terapia.
Segundo ponto é você trazer racionalidade a essa conversa e ser dona da sua própria história, saber a sua história. Acontece muito com profissionais que têm muitos anos de experiência, 5 anos de experiência, 10 anos, 15 anos, que elas não lembram de tudo o que aconteceu ao longo dessa carreira. Então você resgatar a sua história e entender o porquê você, com evidências, né, você vai evidenciar, você vai trazer para um lado mais racional o porquê você está onde você está. Inclusive, no método Potência de Carreiras Femininas, que é o meu programa de aceleração de carreiras de mulheres, o primeiro módulo a gente trabalha justamente isso, de relembrar a história, de trabalhar a linha do tempo, para que isso seja uma ferramenta de construção de futuro. Isso é muito importante. Se você não tem isso forte, provavelmente em algum momento você vai pensar, putz, como é que eu cheguei aqui? Acho que eu não mereço estar aqui. Então, se você quer trabalhar não só isso, mas também um planejamento de futuro, de aceleração de carreira, o link do MPC tá aqui nos comentários. Terceiro ponto, que é um ponto que muitas vezes algumas pessoas não levam tanto em consideração, mas que é sim super importante, é você estar dentro de um grupo positivo, de um grupo que também tem um objetivo focado de carreira, ou então que são pessoas que você sabe que você pode colocar ali as suas inseguranças e elas não vão reforçar essa insegurança. Porque, por exemplo, com um gestor, se você chega e fala, eu acho que eu sou desorganizada, é muito provável que de certa forma ele reforce isso. Não porque é maldade, não é isso, assim, é essa objetividade. Mas é uma questão de, poxa, se você acha que você é ruim na insegurança, você precisa melhorar para dar o próximo passo. E essas inseguranças são reforçadas. Estar num grupo ou com um mentor que te ajude a entender quanto de fato esse ponto negativo ele te atrapalha, ou estar num grupo de amigos que vão te apoiar independentemente disso, é super interessante. Porque essa voz da impostora, ela passa a não ser a única voz que você escuta. Você passa a escutar vozes que estão te apoiando. Então isso também é muito importante. E o quarto e último ponto, que talvez seja um dos pontos que mais me ajude, é conversar com essa insegurança. Porque às vezes, né, vou dar um exemplo. Eu vou ali me inscrever numa vaga para gerente de RH. Aí eu olho os requisitos, eu não tenho 100% dos requisitos. Aí vem uma vozinha, você não é boa o suficiente para essa vaga. Poxa, mas essa empresa você nunca vai passar no processo seletivo. É essa vozinha da impostora ali te falando, que é um pensamento seu. Um jeito legal de trabalhar isso é... Porque o que você faz, né? Você escutou essa voz, então não vou me candidatar. Então, vou me candidatar independentemente disso. Mas esse pensamento continua aqui. É interessante conversar com esse pensamento. Do tipo, tá, mas por que eu não passaria? Mas olha aqui, dos requisitos que tem aqui, eu tenho vários. Eu não tenho esse, mas eu aprendo rápido. Por que eu não passaria? Você passa a conversar, a debater com esse pensamento e você começa a perceber que ele não é sempre verdadeiro. Que ele pode ser sim que ele te traga pontos de melhoria, mas pode ser que ele não seja verdadeiro. E pode ser que sim faça sentido pra você dar um próximo passo. Então, conversar com essa voz ali, super exigente, é super importante. Me conta aí nos comentários se você se identificou com algum desses exemplos que eu dei de síndrome da impostora. Se você não tá inscrito aqui no canal, já se inscreve e a gente se vê semana que vem.